pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal Biologia na Marra. Meu nome é Henrique Laden Von Schugen. Primeira coisa que eu tenho que esclarecer é que tenho que pedir perdão, tá? Eu prometi ali, falei que eu ia... não prometi, né? Mas eu falei ali na minha biografia que eu ia... aqui do YouTube, que eu ia fazer vídeo, né? Na minha descrição, a biografia. Eu ia fazer vídeo, né? Todos os dias, porém eu fiquei meio apertado nessa semana. Infelizmente não deu. Mas hoje, tá? Eu consegui vir aqui de volta. E hoje, dando continuidade, tá? Sobre o nosso assunto de ecologia. Hoje nós estaremos falando sobre um pouco de cadeia alimentar, tá? Na aula passada a gente tinha falado sobre habitat e nicho ecológico. Então, sem mais delongas, vem comigo. Pessoal, então agora eu estarei, tá? Falando aqui o que é cadeia alimentar, tá? Alimentar, a definição de cadeia alimentar, tá? Então vem comigo. Primeiramente, que cadeia alimentar se refere à transferência de matéria e de energia de um ser vivo para outro, tá? Como assim, Henrique? Transferência de matéria e de energia de um ser vivo para outro. Vou dar um exemplo. Vamos supor que aqui eu tenho algas, por exemplo, aqui. Então, eu não sei desenhar direito, tá, pessoal? Eu sou horrível em arte, então não me julguem, tá? Isso aqui, vamos supor que é uma alga, tá? Não tá aparecendo mais uma alga. Daí eu vou desenhar uma setinha aqui. E isso daqui é um lambari, tá? Aqui tá a linha lateral dele aqui, aqui tá as brânquias e aqui tá as nadadeiras, tá? Nossa, parece pouco assim, né? Um peixe. Fazer o que, tá? Aliás, pra ficar melhor, eu vou fazer só realmente... Vou colocar aqui o nome pra vocês não se confundirem, tá? Então, vou fazer o exemplo aqui com vocês. Ó. Lambari. E por último, uma traíra. Vou dar um exemplo aqui bem simples de uma cadeia alimentar, tá? Certo, vamos lá. Como é que vai funcionar essa obtenção de energia? Primeiramente, ó, a alga, nós temos aqui a alga. E o que é isso aqui que eu escrevi, tá? Isso daqui é uma cadeia alimentar. Então, a alga, primeiramente, ela vai ser o quê? Quem vai aproveitar da alga? Quem vai comer a alga? Vai ser, ó, o lambari, tá? E quem vai se alimentar da traíra? E a traíra vai se alimentar de quem? Do lambari, tá? Então, isso aqui é um exemplo de cadeia alimentar bem simplesinho. Então, deu pra entender? Isso daí que se refere à transferência de matéria e de energia de um ser vivo para o outro numa cadeia alimentar. Então, é na base aqui do lanche mesmo, né? Então, o lambari se alimenta da alga e quem se alimenta do lambari é a traíra. Então, deu para entender aqui a cadeia alimentar? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Agora vamos aqui para o nosso outro assunto. Pessoal, certo, pessoal? Então, vamos lá então agora. Vou estar mostrando aqui, vou estar dando um exemplo para vocês aqui, tá? Primeiro que vocês perceberam que eu coloquei aqui, né? Produtores, consumidores primários, consumidores secundários, etc. Vou estar explicando para vocês agora, tá, pessoal? Como eu já tinha mostrado um exemplo de cadeia alimentar, vou colocar aqui de novo, de alga, aí depois lambari, e depois, por último, um tipo de cadeia alimentar bem simples, tá? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Agora, os seres produtores. Henrique, o que são os seres produtores? Pelo amor de Deus. Vamos lá, pessoal. Os seres produtores vão ser aqueles primeiros seres da cadeia alimentar e eles que vão ser os responsáveis pela matéria e energia que serão obtidos pelos outros seres vivos. Como assim, Henrique? Não entendi nada. Vamos lá. Os produtores vou mostrar aqui para vocês. A gente vai denominar os produtores para seres fotossintetizantes autotróficos numa cadeia alimentar. O que seria isso? Fotossintetizantes, tá? São aqueles que praticam a fotossíntese. Então, com você que não sabe o que é uma fotossíntese, é quando uma planta ela pega energia solar e transforma em energia química para obter seu próprio alimento, tá? Então, uma cadeia alimentar sempre vai se iniciar
com seres fotossintetizantes e autotróficos. O que é autotrófico, Henrique? Autotróficos são aqueles seres que são capazes de produzir seu próprio alimento, como por exemplo seres fotossintetizantes. Então, por exemplo, aqui do grupo dos protistas, a alga, tá? Então, o que vai entrar aqui no grupo dos produtores? 2 exemplos. Alga e planta, tá? E também, também eu tô falando aqui de planta também muito mais em geral, que nós temos vários tipos de plantas, né? Nós temos as briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, mas depois vou estar entrando isso aí mais nesse assunto mais em outra aula, tá? Então, os produtores que vão ser responsáveis ali, é deles que os outros animais vão obter matéria e energia, tá? Então, por exemplo, o lambari. É da alga que o lambari vai conseguir matéria e energia, tá? Porque ele vai se alimentar das algas. Henrique, e agora consumidores primários? Vamos lá, pessoal. Uma cadeia alimentar que nem essa, a gente vai denominar os consumidores secundários ou primários o lambari. Sabe por quê? Porque os consumidores primários são todos aqueles que se alimentam dos seres produtores, tá? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, lambari. E outra coisa que como aquela energia obtida ali é utilizada pelo servil para fazer as suas atividades vitais e viver, a energia e matéria não vai ser totalmente disponibilizada para os consumidores primários e secundários, assim sucessivamente, ok? Então, por exemplo, a energia e matéria do consumidor primário não vai ser totalmente disponibilizada para o consumidor secundário. Da gafanhoto é terrestre, tá? Então, os consumidores primários são todos aqueles que vão obter sua energia e matéria dos produtores. Então, eles vão se alimentar dos produtores. E agora, seguindo a lógica, fica até fácil. Os consumidores secundários, qual que seriam? Vamos lá. Consumidores secundários fica até fácil. A traíra. Se o lambari se alimenta da alga, então, e ele é consumidor primário, então o que vai ser consumidor secundário? A traíra, consequentemente, porque ela se alimenta do consumidor primário. Então, os consumidores secundários são todos aqueles que vão se alimentar dos consumidores primários, tá? Exemplo, que nem eu falei aqui, traíra. E também bem-te-vi, que se alimenta dos gafanhotos. Se alimenta dos gafanhotos, tá? Então, pessoal, deu pra entender? E esse etc aqui, o que é? Esse etc é porque nós temos também consumidores. Então, esse etc eu coloquei de assim sucessivamente, tá? Mas, sabe que etc, mas eu quis dizer que é uma assim sucessivamente. Então, nós temos também consumidores terciários, por exemplo, tá? E assim sucessivamente. Então, eu coloquei um etc porque nós temos outros tipos de consumidores. E os consumidores terciários, eles vão se alimentar dos secundários, tá? Consequentemente. Então, pessoal, por enquanto é isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido bem. Eu vou estar encerrando por aqui, tá? Porque senão a aula fica muito longa e eu vou estar separando esse conteúdo da cadeia alimentar em partes, tá? Então, isso aqui vai ser a parte 1 e vai ter a parte 2, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado e um tchau, tchau.